Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão do quarto período legislativo extraordinário do ano 2017. Inicialmente, convido o vereador Nelson Carlos Riklinski para fazer a leitura de um texto da nossa Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos em pé. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos estragarão aos tribunais e a vós açoitarão nas suas sinagogas. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Quando vós perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra do Senhor. Questão de ordem, senhor presidente. Quero agradecer a presença do meu sobrinho aí, que mora em Ponta Grossa, e resolveu dar uma visitada aqui na nossa sessão. Leandro. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Muito obrigado pela presença. Dizer da satisfação de estar trabalhando junto com o teu tio, o vereador Vardinho, e que muito bem tem feito o seu trabalho nesta Casa de Leis, e principalmente o distrito do qual ele representa. Seja bem-vindo. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura da ordem do dia. Ainda gostaria que o primeiro secretário desse conhecimento ao plenário, no ofício de autoria do chefe do Poder Executivo, ofício 063/2017. Ofício número 063/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, solicitando a inclusão no quarto período extraordinário dos projetos 044/2017, 047/2017, 048/2017. Votação simbólica, maioria simples. Já de conhecimento da maioria das senhoras e senhores vereadores, coloco em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 70/2017, de autoria do vereador Elcio José Melhem, do PP. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução 13/2004 do Regimento Interno, requerem que, após ouvido o plenário, seja dispensado os intertícios regimentais e discutidos e votados nesta quarta sessão do quarto período extraordinário. Os seguintes projetos de lei, autoria do chefe do Poder Executivo: 008/2017, 024/2017, 041/2017, 043/2017, 044/2017, 047/2017 e 048/2017. E realizado mais duas sessões deliberativas nesta mesma data. Votação simbólica, maioria simples. Da mesma forma, já de conhecimento das senhoras e senhores vereadores, coloco em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matérias em primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 008/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a regularizar e permutar um terreno urbano com área de
2.803,21 metros quadrados, origem carta régia, de propriedade do município de Guarapuava, com parte de um terreno urbano com área de 3.117,61 metros, objeto da matrícula número 5260, SRI 12, ofício de propriedade de Zíngaro Produtos Florestais Limitada. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão. Em votação. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada às senhoras e senhores vereadores. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Elcio José Melém, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, Sim. do PR. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Ausente. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria Joséma do Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Nelson Carlos Eclítico, Dedo. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calis dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Jabur do Motocross, do PRB, sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 008/2017 por todos os vereadores presentes. Projeto de lei ordinária número 024/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Guarapuava para o exercício 2018 e da outras providências. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei ordinária 024/2017. Em votação. Peço a palavra. Com a palavra ainda em tempo, a professora Terezinha. Senhor presidente, na verdade, mais uma dúvida. Emendas. Na segunda votação, Apresenta-se as emendas? sim. Ok, então, era mais uma dúvida. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melém, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD, ausente. João Carlos Gonçalves, do PROS. Presente, sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria Joséma do Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Nelson Carlos Eclítico, Dedo, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuel da Silva Pinto, Sim. do PPS. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Justificativa de voto. Justificando o voto, a professora Terezinha. Como eu disse anteriormente, existe a apresentação de algumas emendas a este projeto, que faz, inclusive, algumas adequações ao PPA, que nós aprovamos com emendas. Então, por entender que, neste momento, o texto está em desacordo, eu voto não. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB, sim. Está aprovado
Projeto com o voto contrário da professora Terezinha. O projeto 08, ou melhor, 024/2017. Projeto de Lei Ordinária número 041/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentária número 2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual número 2596/2016, através de créditos adicionais especiais. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei ordinária 041/2017. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, a professora Terezinha. Eu só quero fazer uma questão de esclarecimento, que este projeto que nós votaremos na sequência, ele exemplifica as emendas que nós estaremos apresentando na LDO, que é exatamente este procedimento, que, da forma como está na redação, que nós acabamos de aprovar, embora eu tenha votado contra, naquela redação, este procedimento não estaria acontecendo, porque ele também está lá por ato próprio. Então, é essa adequação que nós precisaremos fazer na sequência com as emendas, para que este procedimento que nós estamos aprovando aqui, no caso destes créditos suplementares, possam continuar sendo feito, acontecendo desta forma, que é como prevê a legislação. E esse projeto, com certeza, merece o nosso apoio. Com a palavra, o vereador Elcio José Melém, líder do prefeito na casa. Mais uma vez, não assiste razão à vereadora Terezinha, porque nós estamos falando do plano plurianual que foi votado na legislatura passada, vereadora, quando a senhora não era vereadora. E a senhora deve saber que a lei não pode retroagir para prejudicar. Nós estamos amparados numa legislação que foi aprovada na legislatura passada, que é o plano plurianual de 2014 a 2017. Então, eu quero pedir o apoiamento dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto. Nada a ver com as suas emendas, vereadora. Nada a ver com as suas emendas. Suas emendas para o ano que vem daí. Peço a palavra, senhor Continua em presidente. discussão, com a palavra o vereador Germano Toledo Alves. Só para aqui complementar a fala do nosso líder, vereador Elcio José Melém, que a professora Terezinha, no entendimento que ela está colocando para todos nós, ela não se encontra totalmente errada. Mas, com a sequência, senhor presidente, da sessão desse dia de hoje, a professora Terezinha vai começar a compreender como é que funciona todos os atos que nós estamos aqui votando. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Domenico, do PSD. Sim. Elcio José Melém, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD, ausente. João Carlos Gonçalves, do PROS. Pela ordem. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Nelson Carlos Riclitsky, o dedo, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB. Ausente. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Justificativa de voto. Justificando o voto, a professora Terezinha. Nós votaremos sim, e quero dizer que aqui esse projeto já traz os postos de saúde que serão beneficiados
por este crédito suplementar, que é, sim, advindo da possibilidade legal que o prefeito tem de pedir autorização para esta Câmara, conforme a aprovação da lei orçamentária, que nós discutiremos as emendas na sequência. E eu fiz a fala anterior justamente para exemplificar, porque a população não entende. Nós temos a obrigação de explicar para a população entender que quando diz na LDO, no plano plurianual, que precisa passar este tipo de lei para aprovação da Câmara Municipal, é para a população entender o que nós vamos votar na sequência. E eu já compreendi esse procedimento, viu, vereador Elcio e vereador Germano. Estou fazendo isso até por solicitação de pessoas que me pedem. Professora, vocês votam às vezes tão rapidinho, a gente não consegue entender o que vocês votaram. Então, é por isso, não há discordância nenhuma, é só para esclarecer. Muito obrigado e meu voto é sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Jabur, do Motocross, do PRB, sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 041/2017 por todos os vereadores presentes. Projeto de lei ordinária número 043/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar as áreas dos imóveis descritos já doados pelo município através de lei municipal. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei ordinária 043/2017. Em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Sim. Menezes, do PP. Germano Toledo Alves, do PR. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Dedo, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuel da Silva Pinto, Sim. do PPS, o Samuca. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB, sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 043/2017, da mesma forma, por todos os vereadores presentes. Projeto de lei ordinária número 044/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentária número 2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual número 2596/2016, através de créditos adicionais especiais. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto 044/2017. Em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Elcio José Melhem, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, Sim. do PR. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS, o Guto. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Dedo, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuca, do PPS. Sim.
Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB, sim. Está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei Ordinária número 047/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias número 2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual número 2596/2016, através de créditos adicionais suplementares. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei ordinária 047/2017, também de autoria do chefe do Poder Executivo. Em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melhem, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS, o Guto. Sim. Luiz Joraski, do PRB. Sim. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Dedo, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuca, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Justificativa de voto. Justificar o voto, a professora Terezinha com a palavra. Em que pese que nós estamos votando vários projetos que chegaram hoje para que a gente possa estudar, pelo que eu pude ver desse projeto, ele está destinando recursos da Secretaria da Agricultura, que repassará verbas para a Carmug, que é a Central das Associações Rurais, que tem a ver com o trabalho voltado para produtores da agricultura familiar. E um projeto importante e necessário, a nosso ver, que a agricultura familiar seja valorizada e sempre tenha apoio do poder público. Então, queria destacar isso, que a Carmug, que é a Central das Associações Rurais de Guarapuava, das famílias de agricultores familiares, está recebendo, então, esse repasse, que é bem significativo e que a gente espera, assim, que a agricultura familiar seja sempre lembrada no município de Guarapuava. Nosso voto é sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Jabur do Motocross, do PRB, sim. Está aprovado o projeto 047/2017 por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei Ordinária número 048/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 5º da Lei número 25, ou melhor, da Lei número 2655, de 12 de julho de 2017. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei ordinária 048/2017. Com a palavra, a professora Terezinha. Eu quero mais uma vez destacar que este projeto, então, diz referência ao PPA, que nós acabamos de aprovar, e que está fazendo uma adequação de redação, diga-se de passagem, muito necessária, que é fazer a distinção entre os créditos especiais e os adicionais, ali, os suplementares, está deixando o nosso plano plurianual de acordo com a legislação, e, nesse sentido, é um projeto que, sim, ainda bem que foi visto esta incongruência da redação, para que possa ser feita a adequação necessária. Continua em discussão. Em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim.
Anderson Marcelo de Lima do DEM. Sim. Danilo Dominico do PSD. Sim. Elcio José Melhem do PP. Sim. Germano Toledo Alves do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves do PROS. Sim. Luiz Augusto Kluzowski do PHS. Sim. Luiz Juraski do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas do PSDB, ausente. Dedo do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema do PSB, ausente. Samuca do PPS. Sim. Sérgio André Niemes do PT. Sim. Professora Terezinha do PT. Valdemar Calixto dos Santos do PDT. Sim. Valdemar dos Santos do DEM. Sim. Valdomiro Batista do PRB, sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 048/2017. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao eminente vereador Elcio José Melhem. Senhor presidente, eu quero requerer a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, com exceção do projeto de lei 2417, que teve o voto contrário da vereadora Terezinha, que os demais projetos que foram aprovados por unanimidade sejam votados, discutidos e votados englobadamente, senhor presidente. Qual que é o 024? O 024 e somente o 024. 024, LDO. Eu gostaria de fazer essa consulta aos colegas vereadores, ao plenário. de acordo, senhor presidente. PR de acordo, senhor presidente. PSD de acordo, senhor De presidente. acordo. PHS de acordo. PRB de acordo. Democrata de acordo. PSB de acordo. PT de acordo. Agradeço as lideranças. Está aprovado o requerimento verbal do vereador Elcio José Melhem. Então, gostaria que em ato contínuo, eu dou por aberta a 5ª sessão do 4º período legislativo extraordinário do ano 2017. Solicito do primeiro secretário que dê conhecimento ao plenário. Matérias em segunda discussão e votação. Serão votados englobadamente projeto de lei ordinária número 008/2017, projeto de lei ordinária número 041/2017, projeto de lei ordinária número 043/2017, projeto de lei 044/2017, projeto de lei ordinária número 047/2017 e também o projeto de lei ordinária número 048/2017. Votação nominal. De conhecimento das senhoras e senhores vereadores, amplamente discutido e já com um acordo dos líderes de bancadas, vamos votar englobadamente. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada das senhoras e senhores vereadores. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melhem, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Kluzowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Dedo, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim.
Rodrigo Sereno Cremo, do PSB, ausente. Samuca, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB, sim. Está aprovado o projeto 008/2017, 041/2017, 043/2017, o 044/2017, o 047/2017 e o 048/2017. Projeto de Lei Ordinária número 024/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, com emendas, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Guarapuava para o exercício de 2018 e da outras providências. Votação nominal, maioria absoluta. Preciso colocar em discussão as emendas. Eu preciso que o primeiro secretário proceda com a leitura. Quantas emendas nós temos? Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 024/2017. Suprime parte do caput do artigo 13 do projeto de lei 024/2017, adiciona um novo parágrafo ao artigo 13 e modifica o parágrafo único do artigo 13. A vereadora professora Terezinha, no âmbito de suas atribuições, previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara, apresenta a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei 024/2017. Artigo 1º. Suprime-se parte do artigo 13 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares que dependerão da existência de recurso disponível para despesa, considerando-se ainda a tendência do exercício nos termos da Lei número 4.320/64. Artigo 2º. Adiciona-se o parágrafo 1º ao artigo 13º. Artigo 13. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo. Artigo 3º. Modifica-se o parágrafo único que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos extraordinários em conformidade com a Lei 4.320/64, artigo 41, inciso 3º. Sala das Sessões, 14 de julho de 2017, professora Terezinha, do PT. Vereadora. Em discussão, a primeira emenda, de autoria da professora Terezinha. A palavra, senhor presidente. Concedo a palavra à autora, professora Terezinha. Senhor presidente e demais vereadores, esta emenda vem só no sentido de adequar a LDO ao PPA, que do Executivo, o PPA tinha vindo que o prefeito faria todas as modificações no orçamento por ato próprio. Nós aprovamos aqui as emendas feitas pela vereadora Maria José, colocando na redação, ou readequando a redação à legislação, dizendo que a abertura de créditos adicionais, especiais, suplementares, aliás, os suplementares, os especiais e os extraordinários, eles são créditos diferentes. E os suplementares, eles exigem que passe pela aprovação da Câmara. Se nós não aprovarmos estas emendas, a nossa LDA ficará em desconformidade com o PPA. Então, nesse sentido, é que eu peço a compreensão dos senhores vereadores que votaram pela aprovação da emenda que nós fizemos, a vereadora Maria José fez ao PPA, para que a gente não corra o risco de daqui um pouco ter que fazer as adequações
ou fazer uma lei em desconformidade com a outra. É só nesse sentido que a gente apresentou as emendas. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Germano Toledo Alves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero fazer o uso da tribuna aqui para poder explicar para nossa companheira, nossa amiga, vereadora professora Terezinha, que ressalta a importância da população de Guarapuava ter devidamente explicado todos os atos dessa Câmara de Vereadores. Essa Câmara, por nenhum momento, deixou de ser ouvida ou de ser escutada pelo Executivo Municipal. O que acontece é o seguinte: quando foi feita a emenda no plano plurianual pela vereadora Maria José Mandu Ribeiro Ribas, e teve a assinatura maciça de todos os vereadores dessa casa, é porque aquele projeto, no momento, afrontava a democracia entre os poderes, onde o Executivo poderia se sobrepor ao caso do poder exercido e emanado por essa Casa de Leis. E o que acontece na subsequência dos fatos é que Guarapuava tem, sim, um prefeito democrático, um prefeito que escuta essa Casa de Leis e, principalmente, compreende o poder que essa casa deve de exercer. O prefeito César Filho colocou a emenda 048 para apreciação dos nobres pares dessa casa. O que diz essa emenda 048? Ela mostra aqui, e eu posso explicar mais calmamente para a professora Terezinha, nossa vereadora, colega, que na emenda está errada. Discutia isso com o assessor, porque a vereadora não está aqui com a assessora, com a Mary, sobre isso. E eu sei disso, por isso que eu estou explicando para a senhora, porque a senhora não compreendeu. E se a senhora me der esse minuto, eu vou passar a fazer a compreensão de tudo isso aí. No seu artigo 5º, a redação é a seguinte: eu quero que todos os telespectadores nos escutem, para entenderem o que está acontecendo à posteridade. No artigo 5, a inclusão, exclusão, as alterações e ações orçamentárias do plano plurianual poderão ocorrer por intermédio de lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, aprimorando-se os programas e as modificações consequentes mediante autorização do Poder Legislativo. Onde está o erro? Ou é por ato próprio ou é pelo Poder Legislativo. O que acontece? O prefeito municipal faz aqui projeto de lei 048, porque ele sancionou e aprovou o nosso PPA com a nossa emenda. E dessa maneira que ele está consertando a emenda e consertando também o nosso erro. O que acontece então? Ele simplesmente aqui no seu artigo 1º, ele altera o artigo 5º, o que diz o artigo 5º? Ele desmembra os créditos adicionais suplementares com os créditos adicionais especiais. Ele está corrigindo de uma maneira elegante, de uma maneira democrática, de uma maneira do que como nós queremos um prefeito, escutando essa casa. E o que se passa então? Os créditos adicionais suplementares, ele vai fazer por ato próprio, porque esses créditos suplementares são aqueles que sobra dinheiro de uma conta, às vezes é 100, 200, 300, é pouco dinheiro, vai ter que remanejar para outra conta, daí vai ter que passar pela Câmara, vai ter que demorar todo o procedimento burocrático legislativo aqui dentro. O cara não consegue trabalhar, isso é fato. E o que acontece? Acontece que os créditos suplementares, os créditos adicionais especiais, que são aqueles que vem uma verba extra, que não está contemplado no nosso PPA, esse crédito tem que passar sim por essa casa. E é isso que ele está dizendo aqui, passando não por ato próprio, mas sim pelo crivo dessa Casa de Leis. Dessa maneira, nós entendemos o seguinte: tudo isso foi ordenado e tudo isso foi consertado, senhor presidente. Dessa maneira, eu entendo que agora a emenda que a senhora quer fazer no artigo 13º, agora, no meu ponto de vista, eu não posso concordar com ela, dentro da LDO, porque ser corrigido isso aqui,
não tem mais o que fazer. Ele está nos respeitando, passando os créditos adicionais complementares, suplementares e especiais. Ele desmembrou e, então, está passando por essa casa de lei os créditos especiais, que, no meu ponto de vista, é uma obrigação e um dever dessa casa. Por isso, eu faço minha explicação à Vossa Excelência, espero que eu tenha sido claro, e, dessa maneira, também provoco o seu voto também, porque eu não vou aqui votar favorável à emenda, porque, dessa maneira, estou discordando. A palavra, vereador Elcio José Melém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero deixar bem claro à casa que o senhor prefeito municipal não vetou nenhuma das emendas que foram aprovadas no PPA. Ponto pacífico. Segundo lugar, a emenda da vereadora Terezinha, ao sentir da bancada, não atende os interesses do município. Por isso, eu quero solicitar à bancada, aos vereadores da situação, a derrubada dessa emenda. Continua em discussão, em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Não. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Não. Danilo Dominico, do PSD. Não. Elcio José Melém, do PP. Não. Germano Toledo Alves, do PR. Não. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Não. João Carlos Gonçalves, do PROS. Não. Luiz Augusto Kluzowski, do PHS. Não. Luiz Joraski, do PRB. Não. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSB, ausente. Dedo, do PSD. Não. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Não. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuca, do PPS. Não. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Justificativa de voto. Justificando o voto, professora Terezinha. Eu quero dizer que eu estou atônita aqui. Porque o que está sendo feito não tem cabimento. Nós aprovamos as emendas ao PPA, o próprio Executivo reconheceu e mandou a adequação ali, separando quais são os créditos que o prefeito pode executar sem aprovação do Legislativo e dizendo quais que ele precisa mandar para o Legislativo aprovar. A LDO, pela legislação, tem que estar em conformidade com o PPA e os senhores estão votando contrário à emenda que faz somente adequação da redação. Então, é um equívoco enorme. A gente está votando a LDO em desconformidade. O que a gente disse que o prefeito não podia fazer no PPA, nós estamos dizendo, ou melhor, os senhores estão dizendo, que ele pode fazer a partir da LDO. E são leis intermitentes, que uma depende da outra. Então, eu lamento, mas está sendo dado um voto muito equivocado. Muito equivocado. Eu só tenho que lamentar. E, por óbvio, o meu voto é sim, porque é uma questão de coerência legislativa e de coerência de texto. Valdemar Caliz dos Santos, do PDT. Não. Valdemar dos Santos, do DEM. Não. Valdomiro Batista, PRB, não. Está rejeitado a primeira emenda da professora Terezinha. Com os votos favoráveis da autora e do professor Serjão. Os demais votaram contrários. Vamos para a segunda emenda.
Emenda modificativa número 2 do projeto de lei número 024/2017. Substitui o parágrafo único do artigo 16 e adiciona o parágrafo 2º ao artigo 16. A vereadora professora Terezinha, no âmbito de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara, apresenta a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei 024/2017, oriundo do Executivo Municipal. Artigo 1º. Substitui-se o parágrafo único do artigo 16, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Caso não seja necessária a utilização da reserva de contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares, destinado ao reforço e adequação das dotações orçamentárias. Artigo 2º. Adiciona-se o parágrafo 2º ao artigo 16, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Após o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo remanescente da reserva de contingência poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais especiais, mediante autorização do Poder Legislativo, destinado ao reforço e adequação das dotações orçamentárias. Sala das Sessões, 14 de julho de 2017, professora Terezinha, do PT. Vereadora. Em discussão, em votação, solicito o vereador que faça a chamada às senhoras e senhores vereadores. A segunda emenda da professora Terezinha. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Não. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Não. Danilo Domenico, do PSD. Não. Elcio José Melim, do PP. Não. Germano Toledo Alves, do PR. Não. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Não. João Carlos Gonçalves, do PROS. Não. Luiz Augusto Klozowski, do PHS. Não. Luiz Joraski, do PRB. Não. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Dedo, do PSB. Não. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Não. Rodrigo Serena Crema, do PSB, ausente. Samuca, do PPS. Não. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Justificativa de voto. Justificando o voto, a professora Terezinha. Então, essa emenda também vinha no sentido de fazer a correção do texto, porque, quero reforçar mais uma vez, como o PPA não foi nem publicado ainda, ele não estava de acordo com a legislação que prevê que créditos suplementares e especiais, eles têm que vir para aprovação da Câmara. Nós fizemos a adequação à LDO, com todo o respeito, mas quem leu a LDO deve ter percebido este equívoco. Então, ele tinha que ser corrigido. Senhores vereadores, quero pedir a coerência no que nós estamos votando. Então, nós estávamos fazendo a adequação. A nossa LDO está sendo aprovada com equívoco de redação. Ou não foi lido, ou não foi prestada atenção, alguma coisa não está batendo. Nós teremos até que verificar juridicamente como é que isso poderá ser encaminhado depois. Porque se no PPA nós dizemos que o prefeito precisa da autorização para execução de créditos suplementares, como é que na LDO nós vamos dizer que não? Então, essa votação está equivocada. E claro que o meu voto é sim à minha emenda. Valdemar Calixto dos Santos, do BDT. Valdemar dos Santos, do DEM. Não.
Valdomiro Batista, PRB, não. Está rejeitado a segunda emenda. Somente votaram favoráveis a professora Terezinha e o professor Serjão. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 024/2017. Suprime parte do parágrafo 2º do artigo 22 do projeto de lei 024/2017, oriundo do Executivo Municipal. A vereadora professora Terezinha, no âmbito de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei 024/2017, oriundo do Executivo Municipal. Artigo 1º. Suprime-se parte do parágrafo 2º do artigo 22, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. As emendas para a Lei Orçamentária Anual oriundas do Poder Legislativo Municipal serão encaminhadas até 15 de novembro de 2017 ao Executivo Municipal para apreciação e possível sanção. Sala das Sessões, 14 de julho de 2017, Terezinha dos Santos da Praia do PT, vereadora. Em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra a professora Terezinha. Eu vou ler a justificativa da nossa emenda aqui, literalmente como está escrito. Apresenta-se esta emenda supressiva, LDO de 2018. A Constituição Federal, em seu artigo 2º, dispõe que: artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os poderes executivo e judiciário são harmônicos entre si, mas, primeiramente, são independentes. Sem essa independência, o modelo republicano estaria ameaçado como um dos poderes superior aos outros. Assim, a Constituição, que norteia todo o processo legislativo em todas as esferas, assegurou a independência de todos os poderes também em todas as esferas. Originalmente, o parágrafo 2º do artigo 22 dispunha que as emendas para a lei orçamentária anual, oriundas do Poder Legislativo Municipal, serão encaminhadas até 15 de novembro de 2017 ao Executivo Municipal para apreciação e possível sanção. Aqui é que nós suprimimos, limitando-se a 2% da previsão orçamentária destinada ao Poder Legislativo. E aqui que está a ingerência do Poder Executivo no Poder Legislativo, porque limita a apresentação de emendas, colocando apenas 2% no valor do orçamento do Legislativo, que são coisas diferentes. Nós vamos legislar sobre o orçamento do Poder Executivo. O orçamento que vem para a Câmara já é legalmente previsto e vem para cá nesse montante. Não é sobre o orçamento da... Até podemos fazer isso, mas, neste caso, é o orçamento do município que está sendo colocado. E limitar 2% do orçamento do município à nossa possibilidade de emendas é ingerir, sim, no Poder Legislativo, uma limitação, porque aí nós só poderíamos apresentar emendas no valor de 306 mil. Se pegarmos 2% do valor do orçamento da Câmara, que é hoje de 15 milhões e 300, daria 306 mil. O que o município, no porte de Guarapuava, faz com 306 mil para 21 vereadores e vereadoras apresentar emendas? Então, é nesse sentido que nós suprimimos parte do 2º parágrafo, para que nós possamos cumprir, aliás, um papel que é nosso como vereadora, como vereador. Na sequência,
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar, isso está na nossa lei orgânica, sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte: as políticas administrativas do município, o orçamento anual, plurianual e diretrizes orçamentárias. É o que nós estamos fazendo. Bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Nós temos que autorizar. Isso tem que estar claro na LDO também. Na lei orgânica, não existe nenhuma disposição nesse sentido, somente as funções do Poder Legislativo, sendo a primeira função a de legislar, inclusive sobre o PPA, a LDO e a LOA, como eu acabei de dizer. No plano plurianual recém-aprovado, no anexo 3, a previsão de orçamento da Câmara é de 15 milhões, aqui, como eu já falei, e 300 mil. Frise-se que é importante garantir esta autonomia aos vereadores e vereadoras que estão mais próximas do povo, mais próximos da população, e somos nós que somos cobrados. Com esta limitação, o nosso poder fica ainda mais limitado do que já é. Assim, considerando a argumentação feita, é que a gente vem pedir que seja aprovada a nossa emenda. Continue em discussão. Em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Não. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Não. Danilo Domenico, do PSD. Não. Elcio José Melim, do PP. Não. Germano Toledo Alves, do PR. Não. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Não. João Carlos Gonçalves, do PROS. Não. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Não. Luiz Juraski, do PRB. Não. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Dedo, do PSB. Não. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Não. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuca, do PPS. Não. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Justificativa de voto. Justificando o voto, a professora Terezinha. Eu só quero dizer que eu não sei se a correção das redações elas têm que ter vereador certo para apresentar as emendas, porque é o que está me parecendo. Ou qual é o problema da professora Terezinha ter apresentado as emendas? Então, a lei, a LDO, terá que ser adequada. Ela terá que ser adequada. Senão, ela será uma lei que não está de acordo com a legislação. Então, eu lamento essa votação hoje. Lamento profundamente a falta de compreensão e de entendimento. Meu voto é sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Não. Valdemar de Santos, do DEM. Não. Valdomiro Batista, não. Está rejeitado a terceira emenda da professora Terezinha. Com os votos favoráveis, professora Terezinha, professor Serjão, os demais vereadores votaram contrários. Agora, o projeto de lei ordinária 024, do qual o primeiro secretário já irá dar o conhecimento ao plenário, sem emendas. Projeto de lei número 024/2017 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Guarapuava para o exercício 2018 e da outras providências. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão. Em votação, solicito o vereador que faça a chamada das senhoras e senhores vereadores. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Domenico, do PSD. Sim. Elcio José Melim, do PP. Sim.
Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Não. Professora Terezinha, do PT. Voto. Ficando o voto, a professora Terezinha. Por uma questão de coerência, não podemos votar favorável a uma lei que está em desacordo com a lei maior, que é o PPA, e que precisa ser feita correção de redação, sim, senão o prefeito ficará com carta branca da mesma forma para atuar com o orçamento que ficaria lá no PPA. Nosso voto é não. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, PRB, sim. Está aprovado o projeto 024 com os votos contrários da professora Terezinha e do professor Sérgio. Em ato contínuo, eu abro a 6ª sessão do 4º período legislativo extraordinário do ano 2017. Solicito do primeiro secretário que dê conhecimento do plenário das matérias. Matéria em terceira discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Esses dois projetos que vão em terceira votação também já teve a aquiescência do plenário para votar, discutir e votar englobadamente, senhor presidente. Que foram aprovados por unanimidade. Já tivemos, realmente. Então, coloco englobadamente, já de conhecimento das senhoras e dos senhores vereadores, o projeto 008/2017 e o 043/2017, só questão de lembrete, que, votando favoráveis, estão aprovando 2 projetos. Em discussão, em votação. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Sim. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melém, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Sim. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB, ausente. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB, ausente. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sim. Sérgio André Niemes, do PT. Sim. Professora Terezinha, do PT. Sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Jabur do Motocross, do PRB, sim. Está aprovado os projetos 008/2017, 043/2017, com todos os vereadores presentes. Antes de passarmos do final, nós precisamos fazer a escolha dos membros, o sorteio dos vereadores que irão fazer parte aí da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o servidor do município. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu iria falar no início da sessão, só que eu estava assinando os pareceres. Eu só quero fazer um alerta aqui, apesar de que a imprensa toda faz esse alerta, só estou falando isso porque aconteceu com uma ex-funcionária dessa casa. E eu acredito que o golpista deve ter pego pelo portal da transparência. Eles passam um e-mail para quem tem restituição de imposto de renda e vão pedindo, e falando o valor. Eu tenho quase certeza que foi pelo portal, porque a retenção que houve dessa senhora é o valor que ele citava ali, só que ela não tinha 10 vezes maior a restituição, e, por sorte, ela é uma pessoa esclarecida e não entrou no golpe, mas me procurou para me ver, então eu estou pedindo, porque, e esclarecendo que a Receita Federal não manda e-mail para ninguém. Se a Receita Federal quiser entrar em contato com o contribuinte, ela vai entrar através de correspondência, não vai ligar e não vai mandar e-mail. Por um acaso, foi uma ex-funcionária dessa casa, que todos conhecem, que aconteceu. Então, eu peço que as pessoas fiquem atentas e não aceitem o e-mail, porque a Receita Federal não manda e-mail. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Valdemar Calixto dos Santos. Nós iremos fazer o sorteio dos vereadores na Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador Germano Toledo Alves. Terezinha dos Santos da Ipraia. Nelson Carlos Reclinski. Elcio José Melém. Anderson Marcelo de Lima. Luiz Augusto Klosowski. Maria José Mandu Ribeiro Ribas.
Luiz Juraski. Valdemar Calixto dos Santos. Sérgio André Niemes. Estamos retirando o professor Serjão, que é o autor. Valdomiro Batista. Valdemar dos Santos. Danilo Dominico. Rodrigo Sereno Crema. Samuel da Silva Pinto. Gilson Moreira da Silva. Pedro Luiz Moraes. Aldonei Luiz Bonfim. João Carlos Gonçalves também vou deixar ficar de fora, então fica de fora eu, o professor Serjão e o... Foram todos chamados, os aqui. Então já estou com o primeiro nome. Pela ordem, senhor presidente. Vamos chacoalhar. Chacoalhar, então, vamos chacoalhar. Vamos chacoalhar, então. Pela ordem, senhor presidente, já que... Pela ordem, conceda a palavra. Eu só quero fazer o requerimento que, se porventura a vereadora professora Terezinha for sorteada, para que eu possa ser substituída, tendo em conta que eu já estou, eu sei que regimentalmente nada impede, mas é uma solicitação, por já estar numa comissão parlamentar de inquérito que ainda depende de muito empenho, muito tempo e estudo. Agradeço a professora Obrigada. Terezinha.
Primeiro nome a ser chamado, Ander Aldonei Luiz Bonfim. Senhor presidente, Oi? eu só gostaria de sugerir a Vossa Excelência pegar uma pessoa estranha para fazer o sorteio, né? O Agora primeiro já foi. Agora já foi o primeiro, agora vai o segundo já também. Mais um aí. A professora Terezinha já conferiu aqui. Pedro Luiz Moraes é o segundo. Vamos tirar o terceiro também. Danilo Dominico. Solicito que a secretaria que faça a ata, que faça a ata, o ato administrativo e a publicação, e os demais, os vereadores que se reúnam, o Aldonei, o Pedro Moraes e o Danilo, se reúnem para escolher depois presidente, secretário e membros. Não havendo mais nada a deliberar, agradecendo a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, o quarto período extraordinário. Declaro encerrada a presente sessão.